Olá, amados irmãos, hoje é sábado, dia 3 de maio, e vamos refletir sobre o tempo para salvar-me. Na terra, Deus nos dá o tempo para que nós possamos nos salvar e nos santificar. Deus nos quer salvos, quer a nossa santificação. E Ele nos dá a possibilidade através do arco do tempo estabelecido para a nossa vida terrena. Esse arco de tempo pode ser mais longo ou menos longo. Por exemplo, São Domingos Sávio se santificou vivendo apenas 15 anos, já Santo Afonso Maria de Ligório vivendo 91 anos. A medida do tempo está nas mãos de Deus, pois Ele é o dono da vida e da morte. Então nós devemos utilizar o nosso tempo segundo a finalidade para a qual Deus nos criou, ou seja, para conhecê-lo, para amá-lo e servi-lo nessa vida, e para depois, para além da vida, continuar a adorá-lo no paraíso. São Pio X falava: operar o bem enquanto tivermos tempo. São Paulo também já nos recomendava nas suas cartas: tudo me deve servir para conseguir o paraíso, que consiste na visão de Deus. Se assim não for, se trabalha inutilmente, perdendo incalculáveis méritos e graças. São Bernardo dizia: todo o tempo que não usamos para Deus é perdido. E aqui nós já percebemos uma coisa muito importante. A gente traz para dentro desse mês de maio e a gente pensa na figura de Maria. Toda a vida de Maria foi usada, todo o tempo foi usado para Deus. Portanto, Maria não perdeu tempo. A sua vida não foi perdida. Por isso, caro ouvinte, neste sábado, dia 3 de maio, nós somos chamados a essa reflexão. O tempo para salvar-me. E claro que nós olhamos para a figura de Maria e também para a figura dos santos. Como nós temos vários aqui na nossa paróquia, nós temos Maria nos seus diversos títulos. E quando a gente olha para a vida dos santos, nós nos propomos e fazemos a mesma pergunta que os santos faziam antes de cada oração e muito provavelmente antes de cada Ave Maria: a que me serve para a eternidade? E a gente vai refletindo, assim como os santos também refletiram, e nós vamos compreendendo como é importante estar colocando o nosso tempo para Deus, para que o nosso tempo não seja um tempo perdido. O que dizer da finalidade sobrenatural que deveriam ter as nossas ações? Agimos somente com a finalidade de lucro. Na maioria das vezes, nós fazemos tudo por interesse, só se trabalha pelo dinheiro. E que prontidão súbita quando devemos nos queixar por inconvenientes, incômodos ou perdas. É tudo calculado. Tudo me deve dar o máximo de rendimento com o mínimo de esforço. Hoje nós percebemos na nossa sociedade como todos são imediatistas, como todos estão se esquecendo de Deus, como todos estão se esquecendo da Virgem Maria. Várias denominações chamadas cristãs têm se expandido mundo afora e às vezes com um único objetivo: banalizar a figura da mãe de Jesus. E é hoje, até no nosso Brasil, nós já temos, porque a gente não pode nem falar mais, que são seitas e afins. Nós já temos entidades ditas como religiosas, né, porque é uma expressão cultuando até o inimigo de Deus. E a gente não tem percebido, e a gente não vê que o tempo para salvar-nos é agora, né? Então, a gente precisa intensificar as nossas práticas de oração, porque também é importantíssimo para nós nesse tempo. Como está a sua vida de oração? Como eu disse agora, anteriormente, tudo hoje parece ser calculado, tudo deve ser de imediato, nós temos tempo para tantas coisas. Tantas coisas. Talvez no nosso comportamento do dia a dia não exista nem um sopro do amor de Deus. Nada.
Não tenha, como a gente diz, um odor de elevação à finalidade mais alta pela qual o cristão deve agir, ou pelo menos deveria, né? Porque a gente fala assim, deve como uma coisa imediata, mas como deveria. Como nós faremos quando estivermos junto de Deus? Como faremos? Em um minuto de tempo se pode fazer diversos atos de amor de Deus, assim como faziam os santos, assim como fez Maria. Nós, ao invés, passamos de ação em ação, de lugar em lugar, atentos somente ao nosso interesse. Mas a gente não pode se iludir. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele colherá. Se enchermos o nosso tempo de ações feitas para Deus, nós vamos colher um dia a visão serena de Deus. Isso é o mais importante. Se ao contrário, nós colhermos os sofrimentos do purgatório, ou se a gente, que isso pode acontecer, a gente não queira ver a face de Deus, que isso não nos aconteça, nós seremos condenados ao fogo eterno. Olhemos o modelo dos santos, eu estou focando bastante nisso hoje. Vou pegar um santo contemporâneo, o Beato José Moscati, que foi um grande médico napolitano. Ele não viveu muito, mas encheu o seu tempo de coisas nobres e santas. Todos os dias ele começava a sua jornada às 5 horas da manhã, com 2 horas de oração recolhida e intensa. Fazia sua meditação, participava da Santa Missa, recebia a comunhão e fazia um longo agradecimento. Sem essas 2 horas, ele dizer não ter coragem de entrar na sua sala médica para visitar os doentes. Logo depois das 2 horas de oração, entrava nos becos de qualquer bairro da velha Nápoles, descia a qualquer gueto ou subia em qualquer lugar para visitar gratuitamente os doentes nas condições mais penosas e miseráveis. Continuava sua manhã com a escolha e com as visitas médicas no hospital. Antes de diagnosticar alguma pessoa que estivesse doente, nos momentos de dificuldade, ele colocava a mão no bolso, apertava o rosário por um momento e rezava para Nossa Senhora. Durante as visitas, não era menos preocupado de recomendar aos enfermos a cura da alma, dando conselhos e avisos concretos, como aqueles, né, que a gente já conhece, de confessar-se e de comungar. Antes, o Ângelus, né, os sinos eram tocados ao meio-dia. Então, ele saía, mesmo se estivesse ali na sua sala médica, ele parava os atendimentos e recitava sem falta a oração. E quem estivesse presente ali com ele, ele chamava também para rezar. Então, aí na parte da tarde, ele continuava suas visitas e aí ele fechava o seu dia com a visita ao Santíssimo Sacramento, com a recitação do Santo Rosário e as orações noturnas. Ele morreu durante as suas visitas médicas, amando os corpos e as almas dos enfermos. E aí nós temos com esse exemplo o exemplo de um verdadeiro cristão, que operava o bem enquanto tinha tempo. Então pense, medite nesse dia de hoje, quais são as suas ações? Você está buscando a salvação e também está levando os que são próximos a você também a buscar a salvação? Façamos os nossos votos. Começar e terminar o dia com as orações de manhã e à noite. Hoje nós temos várias orações. Nesse dia de hoje, que é sábado, você pode rezar o ofício da Imaculada Conceição, pode rezar o terço. Temos muitas práticas que nos ajudam, mas o importante é começar consagrando o nosso dia a Deus e terminar também o nosso dia agradecendo a Deus por tudo que foi feito ao longo do nosso dia. Mortificar os olhos e a língua para não perder tempo em curiosidades e conversas. Nós podemos e devemos ter os nossos amigos, que são pessoas do nosso convívio, a nossa família, enfim, mas a gente deve evitar as fofocas. Tantas coisas às vezes a gente escuta para difamar os nossos irmãos dentro da própria igreja. Então, que a gente tenha mais atenção e cuidado em relação a isso. Rezar ao invés de falar futilidades ou inutilmente. Então, é uma coisa atrelada à outra.
Quando você receber uma fofoca, quando você vê que alguma palavra está sendo dita que não vai edificar, reze e convide também a pessoa à oração. Vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amanhã nós retornaremos com mais uma reflexão. Forte abraço, fiquem com Deus.